Bom dia, irmãos. Graça e paz no nome de Jesus. Eu consigo ver alguns rostos assim mais familiares de irmãos que eu conheci no passado, mas para mim e para a nossa família, minha esposa, meus filhos, é uma alegria, uma bênção estar aqui servindo a causa do reino de Deus, o avanço do reino de Deus. E eu gostaria, antes de começarmos o nosso estudo, falar um pouquinho de mim. Eu sou natural do estado do Ceará, de Fortaleza. Eu vim para São Paulo em 2002 e aqui estudei no seminário presbiteriano JMC, José Manuel da Conceição. Me formei no ano de 2004, servi por quase 10 anos a igreja da Vila Maria, lá na zona norte de São Paulo. Casei, tive a minha primeira filha, a Ana, minha esposa Paula. Então servimos ali nos 7 anos, fui ordenado em 2004 ao Sagrado Ministério. Ainda lá no Ceará, vim para São Paulo para servir a igreja de Vila Maria. E depois de 7 anos de ministério pastoral, o Senhor nos concedeu a possibilidade de estudar na América, onde ficamos por 6 anos. Ano retrasado, Deus nos trouxe de volta para o Brasil para continuar nosso ministério pastoral aqui no Brasil. Servi por 1 ano e meio a igreja presbiteriana metropolitana de Guarulhos, uma igreja amável, amorosa. E com grande alegria recebi o desafio de estar cooperando com a obra de um centro de aconselhamento bíblico na igreja de Pinheiros. Então, conto com as suas orações. A visão deste centro, deste ministério, não é simplesmente servir aos membros da igreja de Pinheiros, mas progressivamente, gradativamente, pessoas da nossa cidade. Pessoas que estão quebradas, sem esperança, sem significado, sem propósito, sem direção na vida, e que só podem encontrar significado, propósito, vida de fato nas Escrituras Sagradas. E como os irmãos ouviram, tema anual, Vivendo o que Cremos. Então, ao longo deste mês, nós vamos estar trabalhando estudos bíblicos na carta de Paulo a Tito, o seu fiel companheiro de ministério. Antes de começarmos então nossa aula, vamos orar. Feche os seus olhos, vamos colocar as nossas vidas diante de Deus em oração. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, nós queremos nos colocar diante de Ti humildemente e Te pedir que o Senhor Deus nos abençoe. Te pedimos que o Senhor Deus cative os nossos corações e nossas mentes, que tão facilmente se distraem por causa das lutas do dia a dia, das preocupações da vida. Te pedimos, ó Deus, portanto, que o Senhor encarecidamente cative os nossos corações e mentes diante da Tua palavra, e que o Senhor fale ao nosso coração nessa manhã, através da Tua palavra, registrada, inspirada e escrita pelo Teu servo, o apóstolo Paulo. Nós oramos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia na carta de Paulo a Tito. Carta de Paulo ao seu fiel companheiro de ministério, Tito. Por que um estudo na carta de Tito, de Paulo a Tito? Porque o cerne, o coração desta carta é resolver uma problemática que nós vamos gradativamente acessar na Escritura. Qual seria o problema afetando a igreja ali naquela ilha de Creta?
Mas o problema principal... Só um segundo, irmãos. O problema principal enfrentado ali naquela ilha, em Creta, e que deve ser tratado por Tito ali naquela ilha, portanto, essa separação entre fé e prática, crença e comportamento. Então vamos a uma breve introdução. Nosso trabalho hoje será então introduzir os irmãos a esta carta, o que está por trás dela, qual o propósito, a data, as circunstâncias que levaram Paulo a escrever esta carta. Inicialmente, essa carta traz algo do que podemos chamar de função civilizadora do cristianismo. Função civilizadora do cristianismo. A ilha de Creta era um desafio, mas Paulo, em suas viagens missionárias, plantava igrejas pela Ásia. E sempre, como era de costume, como está ali registrado em Atos dos Apóstolos, ele enviava os seus fiéis companheiros para solidificar o trabalho das igrejas que ele mesmo plantou, daqueles homens e mulheres que ele alcançou pela pregação fiel do Evangelho. A ilha de Creta, ela estava numa posição para Paulo estratégica. Ela era uma ilha, uma grande ilha na costa da Grécia, ou seja, parte do território grego. E ali Paulo, em uma das suas viagens missionárias, planta uma igreja, ou igrejas, ou irmãos que foram alcançados ali naquela região. E a função de Tito, então, é estabelecer, solidificar, para que a pregação do Evangelho avance. Existem alguns problemas instalados ali naquela região e naquela igreja na ilha de Creta, que nós vamos ver mais adiante. Mas esta carta é chamada de, ou tem a função civilizadora do cristianismo, como o poder do Evangelho de Jesus Cristo pode transformar uma sociedade de dentro para fora. Não uma questão social, não uma questão ideológica, mas algo espiritual, que começa no coração do homem e transforma uma sociedade inteira. Eis então um grande desafio diante de Tito. No corpus das epístolas pastorais, que enfatizam os aspectos práticos do cristianismo, este livro provê um firme fundamento teológico para a piedade. O livro de Tito, então, é extremamente prático. Como o Evangelho, como a mensagem do cristianismo pregada pelo apóstolo Paulo, que se espalhou na Ásia, funciona na prática, na vida das pessoas. Como aquilo que elas creem se transforma em vida, em ações, em um comportamento santo, piedoso, que agrada a Deus. Como a graça de Deus é espalhada sobre a face da terra, através da pregação do Evangelho, e como esse Evangelho pode ser visto na prática, sendo vivenciado na vida de cada cristão, de cada homem, de cada mulher que foi alcançado por esta mensagem. Portanto, Tito é este firme fundamento teológico encontrado entre as epístolas ou cartas pastorais, para que o crente viva uma vida na prática que honre e glorifique a Deus. Então esses são os dois primeiros passos que nós precisamos entender ao se deparar com essa carta que está aberta aí diante de você, em suas mãos. Ela lança então estes fundamentos para que nós possamos
não simplesmente crer no Evangelho, mas vivê-lo na prática do dia a dia. Então vamos caminhar. O entendimento tradicional tem sido que a carta a Tito foi escrita provavelmente entre a primeira e a segunda prisão do apóstolo Paulo, que o levou à morte. Então, essa carta foi escrita em meados do ano 65. Não há uma precisão, nós temos que trabalhar com uma data provável, mas é provável então que ela tenha sido escrita ali na metade do ano 60 depois de Cristo. O tema então dessa carta, irmãos, é a inseparável ligação entre fé e prática, crença e comportamento. O tema central da carta é a ligação entre fé e prática, crença e comportamento. Mas quem foi Tito? Essa é uma boa pergunta. Nós precisamos entender de onde ele veio. Tito é um cristão grego, um confiável companheiro de Paulo. Vamos abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, versículos 1 a 3. Gálatas, capítulo 2, versos de 1 a 3. Assim diz a palavra de Deus. 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Fui em obediência a uma revelação, e lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios, mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. Então aqui nós temos informações concretas a respeito da procedência. Tito é um fiel companheiro de Paulo nas suas viagens missionárias. Ele é de origem grega, ou seja, de fora do judaísmo ou da circuncisão. A segunda carta de Paulo aos Coríntios também nos fala a respeito de Tito. Vamos então à segunda carta de Paulo à igreja de Corinto. Segunda de Coríntios, capítulo 8. Segunda de Coríntios, capítulo 8, versículo 23. Diz assim a palavra: quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador entre vocês. Quanto aos nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Tito, então, é este fiel companheiro do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias. Um homem que avançou o evangelho e plantou igrejas na Ásia. Um amante realmente do evangelho e da expansão, do avanço do evangelho da palavra de Deus. E eis aí então um dos seus fiéis companheiros, que ele deixa uma tarefa de estabelecer o trabalho ali na ilha de Creta. A ilha de Creta, algumas informações sobre esta ilha. Como eu já disse, Creta é uma grande ilha na costa da Grécia. A cultura cretense era bem conhecida na antiguidade. Por exemplo, a palavra grega para mentiroso era cretizo,
literalmente, ser um cretense. Então, de onde vem a palavra em grego mentiroso, cretizo, que literalmente é ser um cretense. Ou seja, ser um cretense era sinônimo de ser um mentiroso, de outras coisas mais. A sociedade cretense era conhecida por serem extremamente corrompidos moralmente, gananciosos, devassos, mentirosos, uma ilha cheia de violência. Resumidamente, ser um cretense era ser uma pessoa imoral. Imoral. Então nós podemos começar a pensar neste grande desafio. Não era fácil a tarefa dada pelo apóstolo Paulo ao seu fiel companheiro de viagem missionária, de plantação de igreja, Tito. Era estar numa região para estabelecer, para solidificar uma igreja que estava sendo atacada pelo lado de dentro. Problemas estavam surgindo nessa igreja, e esses problemas precisavam ser tratados. Para que o evangelho se expandisse, ela estava numa região estratégica, numa ilha, próximo a uma variedade de culturas e de pessoas que poderiam ouvir e ser alcançadas pelo evangelho. Portanto, era importantíssimo que Tito estabelecesse e solidificasse esse trabalho ali naquela região. Mas a obra era difícil. Viver no meio de uma sociedade extremamente devassa, imoral, mentirosos, uma sociedade violenta, imprudente, dados a muito vinho e a bebedeiras. Mas o poder do evangelho é capaz de restaurar, regenerar, criar uma nova vida, onde a destruição moral, a degradação moral. Eis aqui um primeiro ensinamento para nós. Talvez nós estejamos vivendo um dos piores momentos da nossa história enquanto sociedade brasileira, não é verdade? A que ponto chegou a degradação da nossa sociedade, do nosso país? A que ponto homens e mulheres que não temem a Deus, na realidade se levantam contra o conhecimento de Deus, têm assolado esta nação, de norte a sul. Escândalos, corrupção, imoralidade, devassidão, injustiça. Fazer o certo é errado. Buscar ser honesto no trabalho é brigar, é pedir para brigar. É assumir uma postura, uma conduta, um comportamento que pode ameaçar a sua posição. Nós vivemos numa sociedade extremamente corrompida. Homens e mulheres que querem fazer o que é honesto, o que é correto, querem usar de suas vidas na integralidade para a honra e glória de Deus, vão pagar um preço altíssimo. É por isso que essa carta de Tito tem muito a nos ensinar, a todos nós. Eis então o grande desafio de Tito ali naquela ilha, em Creta. O propósito da carta. Paulo entendia que Creta possuía uma localização estratégica para criar uma rede de igrejas locais naquela região. Portanto, solidificar as igrejas plantadas e tratar os problemas que as igrejas estavam enfrentando. Para isso, então, ele deixa Tito, seu fiel companheiro, em Creta. Então, na primeira parte, queridos, vamos voltar a Tito, então. No capítulo 1.
Nos 4 primeiros versículos de Tito diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Esse primeiro versículo já nos fala muita coisa a respeito desta mensagem. Em primeiro lugar, Paulo está assumindo aqui a autoria desta carta. A respeito disso, existem outros autores que querem disputar a veracidade desta autoria, mas entre o mundo mais tradicional dos estudiosos do Novo Testamento, há um consenso a respeito de que Paulo é de fato o autor desta carta. Ele nos diz algo importantíssimo para pararmos e pensarmos. Ele diz a respeito do seu ministério: servo de Deus, é a primeira coisa que ele pontua, e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Não é uma fé aleatória de qualquer pessoa, mas Paulo está mandando Tito a uma região para solidificar aquela igreja, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Paulo está se movendo a algo muito mais profundo, que se estabelece antes da fundação do mundo. Aqui há um eco da sua carta aos Efésios, quando em sua carta aos Efésios ele fala que fomos predestinados desde a fundação do mundo para vivermos de acordo com a sua glória e graça. A eleição é seguida de uma vida de piedade, de honra a Deus, de compromisso profundo com o Evangelho, com mudança de vida. Pessoas que falam que creem na eleição, mas não experimentam mudança de vida na prática, não entenderam o Evangelho. Estão dentro de uma estrutura de auto-engano. Paulo está dizendo aqui que ele é apóstolo de Jesus Cristo, servo de Deus em primeiro lugar, como cada um de nós. Mas aqui em um plano, em uma obra específica, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. A sociedade cretense sofria com tudo isso. Verdade e mentira era algo confuso para aquela sociedade, já que ser um mentiroso era o mesmo de ser um cretense. Mas Paulo diz que o conhecimento de Deus, da plenitude da glória de Cristo, nos leva à verdade, ao estabelecimento da verdade de Deus. E ele continua no verso 2 dizendo: escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e no momento oportuno manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum. Que a graça e a paz da parte de Deus, Pai de Cristo Jesus, nosso Salvador, estejam com vocês. Essa é a primeira parte desta carta. É como se ele estivesse então introduzindo uma estrutura de carta, que é bem familiar a nós e era bem comum naquela época, as epístolas chamadas. Então, por duas vezes aqui Paulo está falando a respeito de que este conhecimento de Deus nos leva à verdade, a um Deus que não pode mentir, mas que é a verdade. É a verdade. Então, eis aí a
a quem esta carta está sendo dirigida, a Tito. E vamos então aos versículos de 5 a 9, que nos informam a respeito do primeiro passo do plano que Paulo está dando a Tito para resolver, para tratar esses problemas. Então, nessa introdução da carta a Tito, aqui Paulo está dando 2 passos para este fiel companheiro, para tratar os problemas naquela igreja. Então, o primeiro passo está aí nos versos de 5 a 9, que diz: foi por esta causa que deixei você em Creta, Tito, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevia você, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrite facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Irmãos, o primeiro passo para tratar o problema nesta igreja, ou nas igrejas na região da ilha de Creta, é estabelecer uma liderança forte, de homens comprometidos com o Evangelho, de homens que possuam uma família, que possam servir como exemplo, como modelo no meio de uma sociedade altamente degradada, para que pessoas possam olhar para essas famílias, olhar para a vida destes homens e possam perceber a diferença que o Evangelho traz. E eis aqui então uma lista de qualificações que todo obreiro, que todo líder, que todo pastor deve buscar, no intento de servir da melhor forma possível a igreja de Cristo. O primeiro passo para resolver o problema que está instalado dentro da igreja e que está causando problemas seríssimos é: estabeleça uma liderança piedosa, justa, sensata, homens que não sejam gananciosos, devassos, mas possam dar exemplos através das suas próprias vidas. Paulo não está falando de homens perfeitos, porque ele mesmo se intitula de um pecador alcançado pela graça de Deus. Mas ele está colocando na linha de frente desta batalha homens que possuem as marcas da graça de Deus, comprometidos com o Evangelho, comprometidos com a palavra, com o avanço do reino de Deus, e que possuam famílias, que possam também ser instrumentos, modelos para esta sociedade. Primeiro passo então é estabelecer uma liderança sólida, de homens piedosos, tementes a Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, para que estes possam pastorear o rebanho de Cristo, conduzindo segundo a revelação da palavra de Deus, dada a Paulo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Esta promessa que foi nos dada antes dos tempos eternos. Ou seja, um plano que ocorreu na eternidade, dentro da Trindade Santíssima, de eleger um povo para ser seu, para alcançar
estes homens. Então Paulo prega o evangelho. Para estabelecer e sedimentar essa igreja, Paulo deixa ali Tito, para que a obra de Deus avance naquele lugar. Líderes cheios do Espírito Santo, piedosos, justos, ordeiros, tementes a Deus, comprometidos com o evangelho. Eis o primeiro passo. Vamos ao segundo passo. O segundo passo, no intuito ou na direção de tratar do problema, então, é que homens cheios do Espírito Santo, comprometidos com a palavra de Deus, tementes ao Senhor, vão confrontar o erro, o problema. Vamos então tentar entender mais claramente este problema. Versículo de número 10, do capítulo 1. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eis aí o segundo passo: confrontar, lidar de frente com aquilo que está errado no meio das igrejas. E o texto nos dá a informação então de falsos mestres, de origem judaica, ou da circuncisão, como diz o versículo 10. Homens influenciados por uma cultura de homens sedutores. Talvez a sua tradução, Almeida, Revista e Atualizada, traga a palavra pauradores frívolos. Palavra difícil para entender, mas que simplesmente significa pessoas que têm uma capacidade de, pelo argumento, seduzir pessoas e enganá-las com muita habilidade. Isso é o que significa ser um paurador frívolo. A habilidade de articular argumentos bem inteligentes a ponto de perverter casas inteiras, uma sociedade inteira, uma sociedade influenciada por uma cultura grega, com seus deuses mitológicos. E a mitologia grega dizia que talvez Zeus, um dos deuses gregos, havia nascido em Creta, nesta ilha. E este homem, então, este deus grego, tinha esta habilidade de seduzir, de argumentar de forma intelectiva e seduzir pessoas. Paulo diz a Tito: corrija-os, confronte-os severamente, para que este problema comece a ser tratado. Não abra mão da verdade. Não podemos abrir mão da verdade. Precisamos ser firmes e ao mesmo tempo amáveis. Ensinar e pregar a palavra em amor, mas fazê-la com firmeza, com quem não abre mão daquilo que é a verdade do Evangelho. Mas o versículo 16, queridos, nos mostra, ou resume para nós, o coração do problema. Aqui nós estamos caminhando já para o final. Versículo 16
do capítulo 1, nos diz: afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Eis aqui o núcleo do problema. E o núcleo do problema, descrito por Paulo no versículo 16, é que estes falsos mestres estão ensinando na igreja em Creta que aquilo que eles creem pode ser dissociado daquilo que eles praticam. O texto diz claramente: afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. Uma ruptura entre a fé e a prática. Uma fratura entre a crença e o comportamento. Este é, em resumo, a ideia ou a filosofia pregada por estes falsos mestres. Aquilo que você crê não tem nada a ver com o que você faz na segunda-feira, dentro de casa, fora de casa, em meio à vizinhança, dentro do seu trabalho, com seus amigos, quando você vai a um shopping center, ou sai para se divertir. Aquilo que você crê está completamente dissociado daquilo que você faz da sua vida, da forma como você usa o seu corpo, as suas escolhas, a forma como você trata a sua esposa, ou o seu marido, os seus filhos, os seus parentes, da forma como você faz ou age quando você está sozinho e ninguém está te vendo. Esta era a ideia pregada pelos falsos mestres, em que Paulo está então dando essa tarefa a Tito, para que ele confronte severamente, firmemente com a pregação do Evangelho, dizendo: não! Isso não é o Evangelho. O Evangelho deve alcançar todas as áreas da minha vida. Aquilo que eu faço deve refletir aquilo que eu creio. As duas coisas estão conectadas. Elas são inseparáveis na vida cristã. Queridos, é por isso que, quando uma igreja, quando homens e mulheres são alcançados pela mensagem do Evangelho num verdadeiro avivamento, todas as instâncias de um país, de uma região, são tocadas. Absolutamente todas. Não existe um avivamento que está preso às quatro paredes de uma igreja. Isso, na realidade, não é um avivamento. Um verdadeiro avivamento bíblico é aquele avivamento que quebranta o coração do homem, trazendo a este uma consciência do pecado, conduzindo-o ao verdadeiro arrependimento e mudança de vida. E gradativamente o poder do Espírito Santo transformando estes corações, fazem com que homens e mulheres, pessoas em todos os lugares, possam ver o poder do Evangelho, da graça de Deus, porque existe alguma coisa diferente neste povo. Existe algo que eu não tenho e que eu preciso, que eu quero ter. A história nos fala a respeito de grandes avivamentos. Avivamentos que assolaram países inteiros. O que podemos falar
por exemplo, dos grandes avivamentos que aconteceram lá na América. Eu tive a oportunidade de estar lá na região de Boston, onde George Whitefield pregou o Evangelho. Onde Jonathan Edwards pregou o seu famoso sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado. E a pregação fiel do Evangelho assolou, alcançou milhares de pessoas. Homens e mulheres foram transformados profundamente em suas vidas e em tudo que faziam, em tudo que eram. Lendo um livro que descrevia ou que descreve a vida de crentes, de cristãos ingleses, escoceses que fugiram da Europa para os Estados Unidos e que foram denominados puritanos. Fui impactado por aquilo que eles viam como bíblico e que alcançava a vida profissional, digamos, de cada um deles. Como eles, aqueles crentes antigos, olhavam para o trabalho, para aquilo que eles faziam. Um deles é citado literalmente em um dos capítulos de Santos no Mundo, um livro escrito por Leland Ricken. Um deles, um sapateiro, escreveu que ele sentia a presença de Deus dentro da sua loja de reforma de sapatos. E ele trabalhava para reformar aquele sapato, como se ele fosse reformar aquele sapato para Cristo, para a honra e glória de Deus. Por isso ele se dava profundamente para que ele pudesse servir os seus clientes e Cristo fosse glorificado e honrado através das suas mãos, da habilidade que o Senhor Deus havia dado a ele. Queridos, vocês imaginam o que aconteceria com o nosso país se cada um dos 20 milhões de evangélicos, talvez eu já esteja defasado nesta estatística, mas se cada um dos 20 milhões de evangélicos que existem no nosso país se apegasse àquilo que nós estamos começando a aprender aqui nessa carta a Tito, de que não existe uma separação entre a minha fé e a minha prática, a minha crença e o meu comportamento. Como seria um médico, um advogado, uma enfermeira, um sapateiro, um pastor, um engenheiro, um químico, um faxineiro, com essa concepção de que a vida em sua totalidade deve ser um palco onde a glória de Deus é refletida? A forma como nós trabalhamos, a inteligência que Deus te deu, a habilidade que Deus te deu, as coisas que Deus nos deu a cada dia, as oportunidades de estudo, de trabalho, sendo exercidas com esta consciência de que existe um aspecto lato em que toda a vida deve ser vivida para a glória de Deus. Juízes, advogados, médicos, políticos. Sim, nós passaríamos por um avivamento. E é isso que nós precisamos pedir a Deus. Aviva, Senhor. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Esta é uma autêntica oração por avivamento. Restaura, Senhor. É isso que nós precisamos, queridos. De um verdadeiro avivamento. De homens e mulheres impactados pela mensagem do Evangelho. Que vivam este Evangelho em todas as suas implicações fora da igreja e dentro da igreja.
O mundo está para ver aquilo que Deus pode fazer com um homem que se dobra diante de Deus e se coloca diante de Deus, dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não sou digno de pregar o Evangelho, mas pela graça de Deus somente, para que a fé que é dos eleitos de Deus seja promovida nos 4 cantos dessa cidade, as 4 regiões dessa cidade, no grande ABC, na grande São Paulo, no nosso país inteiro. É ouvir, crer e praticar esta verdade, queridos. Eis então a introdução a esta carta de Tito. O capítulo 2, que nós vamos somente ler os versículos, e no próximo domingo podemos dar continuidade a essa série de estudos nesta carta de Paulo a Tito. Vai ser a parte prática deste plano. Então, o apóstolo Paulo, servo do Senhor, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, ele escreve essa carta, estabelece 2 passos e 2 planos. O primeiro deles é: estabeleça uma liderança de homens fiéis a Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, justos, piedosos, apegados à palavra fiel, e que esses homens possam ir na linha de frente para corrigir aquilo que está errado, os falsos ensinamentos, repreendendo severamente os falsos mestres no interior da igreja, que estavam pregando uma mentira, pregando a possibilidade de dissociar, de separar a fé da prática. E a Escritura, no verso 16, diz claramente que estes são insubordinados, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Eis então a primeira parte, os 2 passos. Então vamos ao capítulo 2, vamos somente ler, vamos acabar a nossa aula. O que é que eles têm que fazer na prática depois desses 2 primeiros passos? Pregar o Evangelho, ensinar a palavra. Veja o que Paulo escreve: mas você, Tito, ensine o que está de acordo com a sã doutrina, a ortodoxia. A doutrina correta deve levar a uma vida, a uma ortopraxia, a uma vida correta, uma vida piedosa diante de Deus. Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo quanto as mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação,
que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, o nosso Salvador. Eis aqui então a primeira seção desta carta, especificamente então no capítulo 2 dela. Paulo está instruindo a Tito a se dirigir a cada um dos componentes de uma família, de uma sociedade. A composição de famílias forma uma sociedade. Então Paulo está trazendo instruções detalhadas, específicas, a respeito do que significa ser crente, ser um cristão, entender, crer e praticar esta palavra. E a grande pergunta que nós todos podemos ter é: pastor, como é que nós vivemos isso? Muitos de nós já sabemos o que devemos fazer, mas colocar a coisa na prática é tão duro, é tão difícil. Falando a respeito do ambiente de trabalho, é tão duro e difícil, e eu concordo com você. Ser fiel a Deus, testemunhar deste evangelho, dentro e fora de casa, no trabalho, no meio da família, onde existem tantas rupturas, quebras, inimizades, é só por uma coisa: pela graça de Deus. E é aí que nós vamos começar a nossa próxima aula, no próximo domingo. Como aqueles crentes na ilha de Creta podem ter a certeza de que eles podem experimentar mudança real e verdadeira na vida deles. Porque essas coisas que, sim, para nós, ao primeiro passo, pensamos ser impossível de viver esse tipo de evangelho, são possíveis. É possível, a começar de mim, na minha vida, na sua vida. Porque a mudança é possível. Porque uma família pode ser alcançada por este poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus, provando um verdadeiro avivamento, e este avivamento então alcançando todas as esferas de uma sociedade. Este é o ponto. Paulo deixou Tito em Creta, para que houvesse ali a pregação fiel do Evangelho, e aquela sociedade devassa, corrompida, corrupta, imoral, mentirosa, pudesse ser alcançada pela única mensagem capaz de transformar o homem de dentro para fora, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Feche os seus olhos, vamos orar para acabar nossa aula. Senhor Deus, amado Pai, nós queremos nos colocar diante de Ti, ó Deus, te pedir que o Senhor use a Tua palavra, especificamente neste estudo bíblico da carta de Tito, para produzir em nós um movimento de avivamento que brota do coração e se transforma em prática, vida, comportamento modificado. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora e produzido pelo Teu Santo Espírito. Pai amado, eu quero te pedir por cada família que está aqui, cada homem, o Senhor incomode cada homem desta igreja, cada mulher desta igreja, cada jovem, adolescente, famílias inteiras, a buscar esta mudança, a viver este evangelho de uma forma que sejamos instrumentos nas Tuas mãos e testemunhos vivos numa sociedade altamente corrompida como a nossa sociedade brasileira.
Precisamos da tua palavra. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Transforma os nossos corações. Que haja verdadeiro arrependimento. E famílias quebradas sejam reestruturadas, restauradas, regeneradas. Que casamentos fragilizados possam ser restaurados pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Que pessoas sem esperança, sem significado, sem rumo, sem propósito na vida, possam ser impactadas por esta mensagem da tua palavra. Ó Deus, incomoda o nosso coração a buscar, a ter vida com o Senhor, a nos alimentar da tua palavra a cada dia, para sermos instrumentos deste avivamento que nós pedimos a Ti. Não um avivamento produzido por técnicas humanas, mas um avivamento que vem do alto, do céu, e é produzido pela obra do Espírito Santo no nosso meio. E que toda honra e toda glória seja dada a Jesus Cristo, o Teu Filho amado, no nome de quem oramos. Amém. Irmãos, que Deus abençoe. Nós vamos então ter um intervalo agora e às 11 horas nós teremos nosso segundo culto matutino.